Quando se fala em literatura clássica cobrada em grandes exames, a imagem mental mais comum que vem à cabeça é logo a de um museu poeirento. Nossa, sim. Aquela ideia de obras intocáveis, né? Exatamente. Livros super difíceis de ler que, a gente tem que admirar de longe e só decorar o resumo para passar na prova. E rezar pra não dar um branco na hora. Pois é. Mas, assim, o material que a gente tem na mesa hoje passa muito, mas muito longe disso. Ele funciona quase como um laudo pericial mesmo de um crime sociológico que, infelizmente, continua acontecendo nas ruas do Brasil. E o interessante dessa metáfora do laudo pericial é que o Jorge Amado não estava apenas descrevendo um cenário triste, sabe? Em Capitães da Areia, ele estava ativamente dissecando o corpo da sociedade brasileira. Com bisturi e tudo. Exato, para mostrar ali, com nomes e endereços, quais instituições falharam com a infância marginalizada. E é exatamente com essa mentalidade mais investigativa que a gente começa a nossa análise profunda de hoje. O grande objetivo deste nosso encontro é servir como um verdadeiro segundo cérebro para quem está na reta final de preparação para o vestibular, para o Enem e para concursos públicos em geral. Com certeza, e as fontes que a gente compilou hoje formam uma base muito sólida para quem está estudando. Muito. A gente tem aqui dezenas de videoaulas focadas em literatura para exames, temos resumos super detalhados da narrativa e, olha, o mais importante, análises críticas de vertentes ideológicas totalmente opostas sobre a obra. Porque, né, não estamos falando só de um livrinho distante. Estamos falando de um fenômeno editorial absurdo. É um fenômeno que teve edições inteiras queimadas em praça pública por militares, sofreu censura e, continua dividindo opiniões até hoje na internet e nas salas de aula. Entender esse mecanismo que gera essa divisão toda de opiniões é o que realmente separa um candidato bem preparado daquele que só decorou o nome do protagonista na véspera. Verdade. As bancas examinadoras, elas querem saber se quem está prestando a prova compreende o porquê de o texto ter sido estruturado daquela maneira, sabe? E que tipo de projeto político o autor estava tentando emplacar ali na década de 30. Mas peraí, tem um detalhe no contexto histórico que salta aos olhos nas nossas fontes e parece até um erro de cronologia, sabe? O livro foi publicado em 1937. O ano do golpe. Exato. Esse é o exato ano em que o Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e instaura a ditadura do Estado Novo. Então, assim, como é que o Jorge Amado publica um romance que flerta tão abertamente com o comunismo nesse exato momento histórico? Pois é, uma ousadia gigantesca. O resultado prático disso, segundo os registros históricos que a gente tem aqui no material, foi o exército incinerando 808 exemplares na Bahia. Cara, por que um bando de moleques descalços virou uma ameaça à segurança nacional desse jeito? Bom, a ameaça ali não estava na existência dos meninos descalços em si, mas na explicação que o autor dava para a existência deles. Capitães da Areia é o grande expoente da segunda geração do modernismo. O famoso romance de 30. Isso. A geração anterior, lá de 22, estava muito preocupada em quebrar as regras da estética, em chocar a burguesia com uma arte nova e reverente. Aquela coisa de semana de arte moderna, né? Exato. Já a geração de 30 queria expor as fraturas da sociedade, e o Jorge Amado daquela época era um militante comunista fervoroso. A literatura dele operava totalmente através da lente do determinismo sociológico. Determinismo aqui significa que ele não estava apenas dizendo olhem como essas crianças sofrem, tadinhas, mas sim montando uma tese de que o próprio Estado e o capitalismo fabricaram essas crianças como um subproduto inevitável. Perfeito. Esse é um núcleo absoluto do pensamento determinista de influência marxista que está presente na obra. O meio molda o indivíduo de forma quase incontornável. Não tem muita escapatória. Nenhuma. Para um regime autoritário e repressor como o Estado Novo, um livro que transforma jovens assaltantes e infratores em vítimas diretas das engrenagens do Estado e que depois ainda os eleva à categoria de heróis revolucionários, Você pedir para ser censurado. com certeza era uma afronta inaceitável para o governo. O livro não pede caridade, ele exige ruptura. Nossa, e isso fica escancarado logo na estrutura de abertura, que, aliás, as fontes mostram que é uma sacada narrativa genial.
Certo, vamos desempacotar isso, porque o livro não começa com o narrador apresentando a praiazinha bonita ou o esconderijo dos meninos logo de cara, né? Não, de jeito nenhum. As fontes destacam muito que a história abre com uma série de documentos fictícios. São recortes de jornal, cartas, telegramas. Primeiro a gente tem uma manchete super sensacionalista sobre crianças ladronas. Depois o secretário do chefe de polícia manda um ofício culpando o juiz de menores pela criminalidade. Aquele clássico jogo de empurra-empurra. Sim. Aí o juiz responde com outra carta oficial, lavando as mãos completamente e culpando a falta de policiamento nas ruas. E o que é fascinante aqui é que o diretor do reformatório também envia a versão dele para os jornais, defendendo a instituição com unhas e dentes, dizendo que as crianças são bem tratadas. E aí veio o balde de água fria. Exato, porque o autor insere no meio disso a carta de uma mãe, costureira, uma mulher trabalhadora comum, que denuncia os espancamentos cruéis que as crianças realmente sofrem lá dentro. Essa engenharia narrativa toda serve a um propósito muito claro para a tese do Amado. Que é preparar o terreno, né? Sim, antes de o leitor conhecer o rosto de um único menino do bando, ele precisa testemunhar a falência burocrática dos adultos. O Estado é um grande balcão de desculpas. É uma preparação de palco impecável mesmo. Quando a gente finalmente entra na narrativa real, o leitor já foi meio que condicionado a perdoar os meninos, seja lá o que eles façam dele pra frente. Já cria uma empatia imediata. Total. E é aí que somos apresentados ao famoso trapiche abandonado na Praia de Salvador, que é tipo o quartel-general dos Capitães da Areia. O material aponta algo crucial para quem vai fazer prova. Não existe um único protagonista complexo, sabe, com aqueles dilemas puramente íntimos e isolados. Sim, o foco não é no indivíduo sozinho. O protagonista é coletivo, é o grupo inteiro, são mais de 100 garotos morando ali. Mas isso não corre o risco de deixar os personagens um pouco rasos, parecendo apenas uns estereótipos ambulantes? Olha, se a leitura for feita buscando um aprofundamento psicológico lá nos moldes de um Machado de Assis, sim, vai parecer raso. Mas na literatura de denúncia social, os personagens frequentemente funcionam como tipos sociais. Tipos sociais, isso é importante anotar. Muito. O tipo social é uma representação hiperbólica de uma classe ou de uma característica humana que serve justamente para ilustrar a mecânica da sociedade. Eles não precisam ser indivíduos cheios de nuances, muito contraditórias internamente. Eles são quase que símbolos, né? Exatamente. Eles precisam ser provas vivas da tese sociológica do autor. Cada menino central do bando mapeia uma rota de sobrevivência diferente no Brasil. Bom, vamos olhar de perto, então, para esses membros principais, porque entender como eles funcionam é quase garantia de gabaritar questões sobre a obra. O líder é o Pedro Bala. Ele tem 15 anos, é loiro, carrega uma cicatriz no rosto. Ele é o puro arquétipo da liderança inata e da luta. E as fontes deixam claro que isso não é por acaso, viu? Ele é filho de um estivador. Um líder grevista que foi assassinado. Isso. Mesmo sem saber dessa história no início do livro, ele herde essa combatividade proletária do pai no sangue. Que loucura. E aí, em contraste direto com essa força braçal e a liderança do Pedro Bala, o autor coloca o professor. Um menino míope, super frágil fisicamente, que sobrevive ali roubando livros e lendo para todo bando à noite. O professor é lindo. Ele é o tipo social que representa o poder salvador e transformador da arte. E a voz narrativa onisciente faz questão de dar um spoiler do futuro dele no meio do livro, revelando que ele se tornará um pintor renomado no Rio de Janeiro. Alguém que usa o talento para expor a miséria de onde ele veio. Exato, a arte como ferramenta política. E a dinâmica dessa masculinidade marginal toda ali no trapiche é brutalmente alterada quando chega a Dora. Uma epidemia de varíola, que lá eles chamam de alastrim, acaba matando os pais dela e ela vai parar no trapiche com o irmãozinho. O papel da Dora nas fontes é descrito quase como um caleidoscópio. Achei isso muito interessante. Como assim um caleidoscópio? É que, como ela é a única figura feminina no meio de 100 garotos, o bando meio que a fragmenta em várias necessidades emocionais. Ela precisa ser a mãe que dá cola aos mais novos, a irmã que brinca com eles, a noiva intocável de todos e, eventualmente, a mulher do Pedro Bala. Nossa, sim, a Dora carrega a cota de lirismo dentro de um universo extremamente bruto. Ela humaniza o coletivo inteiro, trazendo afetos que o abandono simplesmente apagou.
Ela é a luz ali no meio daquela escuridão. Aí se a Dora é essa luz afetiva, o Jorge Amado também precisa de um personagem para representar o esgoto emocional produzido pela violência do Estado. E é aqui que entra a figura do Sem Pernas, que, na minha visão, carrega a carga dramática mais pesada da narrativa inteira. Olha, de todas as análises das nossas fontes, o Sem Pernas me parece de longe a peça mais perturbadora desse tabuleiro. Ele é um garoto que ficou manco depois de ser torturado pela polícia. E sabe o que ele faz com isso? Ele usa a favor dele. Ele transforma o próprio trauma numa arma de infiltração. Ele vai lá, bate nas portas das famílias burguesas, chora, finge ser o órfão perfeito e desamparado. Aí as senhoras ricas o acolhem, dão comida, dão banho quente, carinho. E ele absorve tudo isso. Sim, mas enquanto ele recebe esse carinho, ele passa a noite mapeando a casa inteira para o bando invadir e assaltar depois. É muito frio. E o grande conflito surge quando ele é acolhido pela Dona Esther. Ela é uma mulher rica que perdeu o filho e despeja todo o amor materno que estava reprimido nela em cima do Sem Pernas. Aí a coisa complica. Demais! De repente, aquele menino que estava acostumado só a apanhar da polícia, tá lá dormindo em lençóis limpos, recebendo beijos de boa noite. O dilema moral que ele passa é insuportável. Se ele aceita aquele amor genuíno, ele trai a sua classe e a sua única verdadeira família, que são os Capitães da Areia. Mas se ele facilita o assalto? Ele destrói a única mãe que já teve. É devastador. E o determinismo acaba vencendo a batalha. Ele escolhe a lealdade à marginalidade. Ele ajuda no roubo, sim, mas essa decisão quebra ele por dentro de um jeito irrecuperável. É um nível de cinismo e de sofrimento gigantesco para uma criança, né? Muito pesado. E além dele, a galeria de tipos sociais se expande para cobrir outras saídas bem clássicas do Brasil. Tem o pirulito, que representa o refúgio na religião e o sonho de ser padre. Tem o Volta Seca, que é a personificação daquele ódio rural e sonha em entrar pro cangaço do Lampião. O gato também, né? Sim, o gato que usa a malícia para ascender no submundo e vira cafetão. E claro, o João Grande, que é tipo a pura força bruta aliado a uma bondade super ingênua. Todos esses garotos reforçam a ideia de que o potencial humano ali era muito vasto e diversificado. Eles poderiam ser qualquer coisa se houvesse oportunidade, sabe? Mas a rua e o abandono nivelam todos eles por baixo, transformando a maioria em estatísticas criminais. E isso nos leva a um paradoxo guiseante, que os professores de cursinho, nossa, eles adoram explorar isso. Como esses personagens conseguem empunhar navalhas, planejar assaltos complexos e, ao mesmo tempo, continuarem sendo crianças. Porque eles são crianças. Eles têm 13 e 14 anos. O material destaca muito uma cena específica que é frequentemente cobrada em provas por sua carga poética, que é a famosa cena do carrossel. O contraste nessa passagem é belíssimo e muito triste ao mesmo tempo. Durante o dia, eles aterrorizam a cidade alta. Eles são pequenos adultos precoces, enrijecidos pela rua. Perigosos mesmo. Sim, perigosos. Mas, de madrugada, quando o parque de diversões da Cidade Baixa fecha, eles invadem o local. E eles não invadem para furtar o maquinário ou para vandalizar as coisas, mas única e exclusivamente para rodar no carrossel. É de arrepiar. Enquanto eles estão lá girando nos cavalinhos de madeira sob a luz da lua, toda aquela casca de marginalidade derrete. A infância reprimida toma conta totalmente deles naquele breve momento. É uma cena muito forte. E essa poesia marginal nos joga de cabeça no principal campo minado deste nosso mergulho. Porque, dependendo de qual crítico literário você vai ler nas nossas fontes, Capitães da Areia é ou a obra-prima definitiva da literatura de denúncia social do Brasil, ou um panfleto ideológico perigosíssimo. São duas visões extremas. E quem vai prestar uma prova dissertativa não pode de jeito nenhum ignorar essa polarização. A gente precisa avisar que tem que manter a imparcialidade ao analisar. Com certeza, ignorar o debate crítico é um erro fatal em redações e questões discursivas de alto nível. A visão majoritária e a mais segura para reproduzir em exames gerais é a lente da denúncia social. Aquela que a gente estava conversando agora. Isso. Nessa ótica, o livro é um grito contra a desumanização.
Os meninos são vistos como bandidos heróis, duplamente órfãos. Eles são rejeitados pela família biológica primeiro e depois triturados por um Estado que só aparece para eles usando a farda da polícia ou o chicote lá dos reformatórios. E tem um elemento cultural gigantesco dentro dessa primeira lente, que é o sincretismo religioso de Salvador. Quem abriga essas crianças não é o poder público de forma alguma, mas sim as margens da religiosidade. Muito bem lembrado. É humilde e por isso mesmo sofre um preconceito pesado do alto clero da Igreja Católica, e do lado das matrizes africanas temos a mãe de santo Dona Ninha. O terreiro dela sofre invasões violentas da polícia o tempo todo, mas funciona como uma verdadeira mãe espiritual para todos os meninos. A elite reza nas grandes igrejas luxuosas, mas é nos guetos religiosos que a infância abandonada encontra um prato de comida e reza forte. O tecido social de Salvador atua como um coprotagonista da história o tempo todo. A geografia da cidade reflete a desigualdade perfeitamente, né? A riqueza opressora lá na Cidade Alta e a cultura, a solidariedade e a miséria espremidas na Cidade Baixa e nas areias. O autor traça essa linha de maneira muito evidente. Mas aqui que a coisa fica realmente interessante, porque aí entra a crítica conservadora e estética da obra. E olha, eu confesso que ler essas fontes foi um choque para mim. A gente cresce no Brasil ouvindo que o livro é intocável, né? Uma unanimidade. Mas não é bem assim nos bastidores da crítica. Não mesmo. Há análises muito robustas de teóricos literários que simplesmente destroem essa aura. Eles apontam que o Jorge Amado foi extremamente maniqueísta no livro. Basicamente, o argumento deles é o seguinte: se o personagem é pobre, capoeirista, estivador ou prostituta, ele tem um coração de ouro maravilhoso e uma moral elevadíssima por padrão. O bom selvagem urbano. Exato. Agora, se o personagem tem dinheiro, usa terno, é juiz ou clérigo rico, ele é invariavelmente perverso, sádico ou pelo menos muito hipócrita. Segundo esses críticos, não há tons de cinza na obra. E o maniqueísmo é, de fato, a crítica estética mais frequente a essa fase proletária do Amado. Argumenta-se que, ao invés de criar seres humanos críveis, com defeitos e qualidades em todas as classes, ele criou marionetes ideológicas para facilitar a digestão da teoria de luta de classes para o grande público. Para ficar mais mastigado para o leitor. Isso. E a linguagem muitas vezes repetitiva e repleta daqueles adjetivos de efeito bem marcados acaba reforçando esse tom de comício político. E a crítica deles não para só na repetição de palavras, não. O conteúdo moral do livro é alvo de ataques fortíssimos. Acusam o autor de promover uma romantização absurda e irresponsável da criminalidade pesada. Alguns críticos dizem que ele passa um pano gigantesco para atos brutais usando o sentimentalismo barato. Eles apontam coisas bem graves. Sim, a gente está falando de invasões à mão armada, uso de navalhas. E tem uma cena que as fontes de oposição apontam como totalmente indefensável. É um estupro cometido pelo próprio líder, o Pedro Bala, contra uma menina ali no areal, antes dele conhecer a Dora e se apaixonar. Como é que dá para justificar uma coisa dessa sob a bandeira de vítimas da sociedade? Na visão desses críticos, simplesmente não se justifica. Eles argumentam que mascarar a brutalidade sexual e a violência letal com a desculpa da poesia das ruas é uma forma muito irresponsável de empurrar a revolução como a única higiene social possível. E aí a gente entra num ponto delicado para quem está se preparando. Exato. Isso levanta uma questão importante sobre como o candidato deve se portar na prova. Porque é aqui que quem estuda precisa ter uma estratégia super clara na cabeça. O examinador do vestibular ou do Enem não quer saber se a sua moral pessoal concorda com as atitudes do Pedro Bala ou com a militância do autor. Ele não quer um tribunal de internet na redação. O que se cobra, então, é a frieza de explicar o projeto literário, certo? A palavra exata é essa, projeto. A avaliação vai medir a sua capacidade de demonstrar como o texto obedece rigorosamente às regras da literatura engajada dos anos 30. Tem que ler a cartilha da época. Exatamente. Na lógica interna que o romance propõe, o ambiente hostil destrói a bússola moral dos indivíduos desde cedo.
A violência do bando é uma resposta espelhada e até distorcida à violência contínua e super silenciosa das instituições. Reconhecer o maniqueísmo e a panfletagem da obra, sem deslegitimar o papel histórico de denúncia que ela teve, demonstra uma imensa maturidade analítica para o corretor. É ter jogo de cintura. E esse projeto de tese que o autor constrói atingiu o clímax lá na terceira e última parte do livro, quando ocorre o desfecho do bando. A infância acaba expirando e o determinismo cobra conta de formas muito diferentes para cada um deles. E a cobrança é altíssima. Nossa, é. A Dora, por exemplo, é capturada, enviada para o orfanato do Estado, onde ela adoece rapidamente. E mesmo sendo resgatada depois pelo bando, ela não resiste à doença e morre lá no Trapiche. A morte dela encerra de vez qualquer resquício do lado lúdico do grupo. Acabou a brincadeira ali. E a conta do Sem Pernas, se a gente for analisar, é a mais sombria de todas nesse final. É de dar um nó no estômago. Ele se vê perseguido pela polícia no meio daquelas vielas de Salvador, e o pavor de ser capturado e de voltar a ser torturado naqueles porões de novo é tão paralisante para ele que ele toma uma decisão drástica. Ele se joga do alto do elevador Lacerda. Prefere a morte à polícia. Exato. O suicídio dele é a prova final na tese do autor de que as feridas causadas pela violência institucional são completamente incuráveis dentro daquela estrutura social que eles viviam. E trágico. Os outros meninos seguem caminhos variados, como a gente pincelou antes. O professor vira artista plástico no Rio de Janeiro, conseguindo ascender. O Pirulito realiza o sonho e consegue entrar para a vida religiosa como frade. Já o Volta Seca abraça de vez a criminalidade violenta, torna-se um cangaceiro perigoso, mata muita gente e acaba preso pelo governo. Cada um acha uma válvula de escape. Mas o grande arco ideológico, aquele que fecha a conta da tese do autor, reserva uma virada fundamental para o líder. Então, afinal, o que acontece com Pedro Bala? Ele simplesmente acorda um dia, decide que não quer mais roubar relógios na praia e vira político do nada. Isso não soa um tanto irreal e forçado? Pode soar como um salto forçado na realidade se a gente olhar de fora. Mas na teoria que estrutura o livro é a evolução mais natural possível. O Pedro Bala finalmente entende a história completa do seu pai estivador. O líder grevista que morreu. Isso. E essa revelação age como um verdadeiro despertar de consciência de classe nele. Ele abandona de vez a pequena delinquência, porque, na visão marxista do autor, o pequeno crime é apenas um distúrbio inútil que, no fim das contas, não afeta em nada os donos do capital. É só trocar tiros no escuro. Exato. Então ele entra para o sindicalismo de cabeça. Ele se torna um líder respeitado na organização de greves portuárias e entra para a militância política pesada contra o governo. Ele descobre que a navalha corta um indivíduo isolado, mas só a greve corta o sistema inteiro de vez. Perfeita analogia. A tese central de Jorge Amado se resolve exatamente aí. O roubo isolado só perpetua a cadeia alimentar da miséria. A caridade da burguesia, como a da Dona Esther, é apenas um band-aid numa hemorragia. A única redenção real para aquela classe operária, na visão comunista do autor, era a organização coletiva. Como dita a famosa frase do encerramento do livro, para Pedro Bala, a revolução tornou-se uma pátria e uma família. Que engenharia de encerramento fenomenal. Olha, para quem está em casa anotando tudo para as provas, vale muito a pena a gente fazer uma consolidação bem rápida de gabarito agora. Vamos lá, um resumão tático. Foco narrativo do livro. Terceira pessoa, com um narrador onisciente que frequentemente toma as dores e defende abertamente os meninos na escrita. Isso. O espaço físico e social da obra é Salvador, operando sempre numa polaridade muito forte, a elite snob lá em cima, na cidade alta, e a miséria, mas também a cultura popular e a solidariedade cá embaixo, na cidade baixa e nas praias. Movimento literário para marcar no X, romance de 30 ou a segunda geração modernista, consolidando o neorregionalismo focado pesadamente na denúncia da estrutura de classes. E a grande força motriz de toda a narrativa são as contradições desses chamados tipos sociais que compõem o bando. Exatamente. Expor essas informações de maneira conectada numa redação
sabe? Mostrando que aquela linguagem simples e até as atitudes chocantes dos personagens serviam a um propósito ideológico de causar um choque sociológico. É um mapa da mina para conseguir notas máximas nas provas. A literatura que não é enfeite distante, gente, é denúncia crua e meticulosamente calculada. Isso nos leva, inevitavelmente, a olhar por cima das páginas para o nosso mundo real. Porque, convenhamos, a grande função de ler algo escrito em 1937 não é apenas gabaritar um teste de múltipla escolha. Com certeza não. Se o romance era um laudo pericial detalhado daquela época, a gente precisa parar e se perguntar o que de fato mudou nessa cena do creme quase 100 anos depois. É o pensamento provocativo que precisa ficar ecoando após o fechamento do livro. Os meninos que dormiam naquele trapiche abandonado nos anos 30 eram subproduto de uma sociedade que preferia ler manchetes criminalizantes nos jornais a enxergar os seres humanos complexos por trás delas. Mais fácil julgar do que entender, né? Pois é, e nós estamos nos aproximando de um século de distância da publicação original dessa obra. A tecnologia dominou completamente as grandes cidades, a arquitetura urbana mudou radicalmente, mas quem são os capitães da areia que habitam os semáforos, os baixos de viadutos e as cracolândias de hoje em dia? Uma excelente pergunta. E um ponto mais crítico ainda para se pensar. As instituições do nosso Estado finalmente assumiram a responsabilidade e criaram caminhos estruturais verdadeiros para essa infância? Ou será que elas apenas digitalizaram e modernizaram as antigas cartas de desculpas que mandam aos jornais? É um questionamento bem pesado que fica ecoando enquanto as preparações seguem firmes. O laudo pericial do Jorge Amado, ao que parece, ainda não foi arquivado, né? Ele continua totalmente em aberto nas ruas de todo o nosso país. Um excelente fechamento de estudos para quem tem cadernos, apostilas e resumos pela frente. Continuem sempre desafiando o que leem, fiquem muito de olho nas entrelinhas das bancas avaliadoras e até a próxima análise profunda.